tarde a todos. Vamos dar início agora a mais uma atividade da programação do Setembro Amarelo. Hoje temos uma mesa redonda com o tema Prevenção ao Suicídio, Estratégias, Resultados e Aprendizados, onde 4 AMEs sob gestão do Seconsa São Paulo vão apresentar um pouco da sua experiência. O AME Barradas, o AME Geraldo Burru, o AME Lorena e o AME Caraguatatuba. Para a gente começar a nossa mesa, eu vou chamar o AME Barradas, que hoje está representado aqui pela Juliana Chaves. Ela é assistente social com MBA em Gestão de Serviços de Saúde e pós-graduação em Psicopedagogia Clínica e Institucional. Atua com adolescentes na Casa do Adolescente Heliópolis há 12 anos. Boa tarde, Juliana, seja bem-vinda. Boa tarde, um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, para a gente contar um pouquinho da nossa experiência aqui no AME Barradas, né? Faz 12 anos, esse final do ano vai completar 13 anos que estamos aqui, e é um prazer poder dividir com vocês um pouquinho da nossa experiência. Vou colocar aqui então minha apresentação. Foi. Podemos começar? Bom, então, o tema, né, proposto é o protocolo de prevenção. Eu vou falar um pouco para vocês sobre o AME Barradas e a Casa do Adolescente, né? Então, a Casa do Adolescente faz parte aqui do AME. São 2 serviços que têm algumas características diferentes. Eu vou contar um pouco para vocês essas características diferentes, que inclusive por essas características diferentes nós temos situações sobre o tema bem diferenciadas também, né? Então, aqui, como nos outros AMEs, né, nós somos um ambulatório onde temos um atendimento que é pontual, as vagas são distribuídas pelo CROSS. Nós atendemos várias cidades, então nós não atendemos só aqui da região de São Paulo, atendemos, né, do estado todo. Então são atendimentos que são mais pontuais, né, são resolutivos. Uma pessoa vem, faz um exame, às vezes só veio para fazer um exame, ou então vem, passa na consulta, fecha um diagnóstico, faz uma cirurgia e não tem esse acompanhamento a longo prazo. Então, nessa questão do tema abordado, do suicídio, nem sempre isso aparece para a gente aqui no ambulatório, né? Ninguém, pelo menos nesses 13 anos, ainda bem, né? Nunca aconteceu uma tentativa de suicídio aqui no nosso ambulatório, né? O que a gente percebe são falas bem específicas de alguns pacientes, dependendo do diagnóstico. Então, às vezes ele tem um diagnóstico, né? Ele recebe um diagnóstico que não é fácil, né? Então ele sai daqui com a informação de que ele tem um câncer, ou então ele vai iniciar um tratamento de hemodiálise, ele sai com essa indicação daqui. Então, alguns pacientes acabam, né, referindo, não quero, prefiro não viver para passar por essa situação. Então, são essas situações que a gente acaba tendo que ficar alerta, né? Na Casa do Adolescente já é um pouco diferente, porque a casa ela fica aqui no nosso bairro Heliópolis e a maioria dos nossos adolescentes são aqui da região, até pela facilidade, né, proximidade, para poder estar aqui com a gente. Então, esse atendimento é dos 10 até os 19 anos e 11 meses. Então, se ele chega aqui com 10 anos, a ideia, né, teoricamente, se ele não vai para outro serviço, ele acaba sendo acompanhado dos 10 até os 19 anos aqui com a gente. Então, acaba criando um vínculo maior, né? Tem adolescente que vem aqui toda semana, porque faz um acompanhamento psicológico, participa de um grupo específico, passa no dentista, então tem mais atendimentos, né? Às vezes, a maioria dos adolescentes que são aqui da casa, eles já conhecem por nome a recepcionista, o controlador de acesso, e todos conhecem esse adolescente também. Então, acaba criando um vínculo maior, sendo esse vínculo um acesso mais fácil para esse adolescente falar para a gente, olha,
está acontecendo alguma coisa, eu penso, né, em tirar minha própria vida. Então, na casa do adolescente é mais comum, né, acontecer esse tipo de fala. Então, trouxe para vocês, né, o que é um pouco óbvio, né, mas o óbvio precisa ser dito muitas vezes, da importância dessa redução da taxa de suicídio, né, de tentativas, porque quando acontece um suicídio, o dano ele é geral, né, então o dano ele acontece na família, com os amigos, no próprio local de trabalho. Se alguém tenta ou acaba, né, cometendo suicídio que trabalha com você, não tem como a pessoa não se abalar e não trazer danos para essa pessoa. Então, é necessário, é um tema que está sendo muito abordado, esse ano bastante abordado, né, nós temos aprendido bastante aí nesse mês todo, né, e a responsabilidade de quem que é? De todo mundo, né, de todos nós que trabalhamos na área da saúde. Nós temos essa responsabilidade, não é só o médico que ouve ou o médico que atende o paciente, o psicólogo que, de repente, o paciente fala, né, que está pensando no suicídio. Não é responsabilidade só deste profissional, mas de todos. Nós escolhemos a área da saúde, né, para trabalhar. Então, eu trouxe aqui para vocês esse dado da Organização Mundial de Saúde. É um dado que ele não é tão novo, tá? É uma pesquisa que foi feita em 2005, é no Brasil, e o que traz que de cada 100 habitantes, de acordo com essa pesquisa, de acordo com esse estudo, cada 100 habitantes, 17 já pensaram em se suicidar. 5 têm um plano, já planejou como que vai fazer isso. 3 tentaram e 1 foi para o pronto-socorro, né? Então, essa semana nós vimos o atendimento do pronto-socorro de algumas das nossas unidades, esse pessoal aqui. Esse número 3 aqui, ele é um número que não necessariamente é muito confiável. Por quê? Porque quando a pessoa tenta, não necessariamente ela vai procurar algum lugar e contar que tentou o suicídio, né? Então, esse número estima-se que ele é 10 vezes maior. Então, que são 30 tentativas, tá? Porque, como não tem um registro, a pessoa tentou, não conseguiu e não entrou para registro nenhum, né? Mas por que eu trouxe esse dado aqui para a gente pensar? Que nós, no ambulatório, geralmente, nós estamos nessa parte aqui, que é quando a pessoa está pensando ou está planejando cometer o suicídio, né? Dificilmente vai chegar a tentar o suicídio aqui, ou atendimento, pronto atendimento, nós não temos, então isso não vai acontecer. Mas nós estamos aqui, então é aqui que a gente pode realmente prevenir esse problema, né? Prevenir que a pessoa dê o passo para o outro nível, né? Então, no mundo, isso acho que já foi falado, mas é importante a gente lembrar que a cada 3 segundos tem uma tentativa que falha de suicídio, mas a cada 40 segundos, uma pessoa, infelizmente, comete suicídio, né? Então, enquanto a gente está falando aqui, 40 segundos, né, tem alguém que conseguiu. Então, é um dado para a gente pensar no todo, né? Não só nos nossos pacientes, mas como profissionais, como pessoas, familiares, né? Então, é importante a gente pensar nisso. Esses dados aqui são fresquinhos, a gente estava estudando, né, para encontrar as informações fidedignas, e este dado, ele foi publicado no dia 17 agora de setembro, né, então são bem atuais mesmo, são dados da Vigilância em Saúde do Ministério. Esses dados são de óbitos por suicídio registrados no Sistema de Informações sobre a Mortalidade, de 2010 até 2016. Tá? É o mais atual que tem. Então, neste período, o Brasil, né, no Brasil todo, foram mais de 112 mil mortes por suicídio. Então, foi percebido nesse estudo um aumento de 43% nesse número, né, de mortes. Em 2010, 9 mil e um pouco, desculpa, eu falei 2016, né, 2019. Em 2019, 13 mil. Então, a gente já pode ver um aumento grande, né, razoável.
E o dado interessante, que até por isso eu trouxe, é a questão dos adolescentes. Entre os adolescentes, neste período de 2010 a 2019, foi um aumento de 81% no número. Entre menores de 14 anos, foi um aumento de 113%. Então, né, a gente entende pela OMS a adolescência entre 10 e 19 anos e 11 meses, mas assim, 10 anos, é uma criança que está entrando na pré-adolescência. E a gente já tem um número de um aumento, assim, bastante, né? 113% de 104 óbitos para 191 óbitos. Daí a gente pensa, né? Poxa, uma criança tentar o suicídio é forte, né? É um assunto que é forte para a gente pensar, bem difícil, né? Da casa do adolescente, tá? Então, específico aqui da casa do adolescente. Importante a gente lembrar que a gente está aqui no Heliópolis, né? Como eu falei para vocês, a maior parte dos nossos pacientes são daqui da região do Heliópolis. Heliópolis é a segunda maior comunidade, né? Só perde para Paraisópolis. Então, a gente tem várias situações de vulnerabilidade. Temos várias questões aqui que a gente acaba acompanhando, como eu disse, né? Às vezes dos 10 até realmente os 19 anos. Esses dados aqui são os nossos de 2016 até 2021. Então, esse dado está atualizado até hoje, tá? Aqui, todas as violências são notificadas, né? Então, são notificadas para as SUVs. O que é a SUV? São as unidades de vigilância em saúde. Isso é em São Paulo, tá? O pessoal que está vendo em outra cidade é outro local que faz essa notificação. Mas tudo tem uma ficha, né, um sistema que se chama SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos e Notificação. Então, este SINAM, ele é preenchido para fazer essa notificação, tá? Nós temos um número muito maior quando a gente pensa em violência no todo, tá? Esse gráfico, ele se trata apenas da violência autoprovocada, tá? Por que eu estou diferenciando isso? Porque nós temos também a notificação dos casos de violência interpessoal. Então, um bateu no outro, o pai cometeu uma violência, o professor, né? Então, o bullying, são violências que são interpessoais. Essas daqui são só as autoprovocadas, tá? Qual que é a diferença entre essas duas cores? A violência autoprovocada é um número maior, né? O que entra nessa violência autoprovocada? O que, infelizmente, está um pouco na moda ainda, aí já vem desde 2013 para cá, são os casos de mutilação, né? O cutting, que são aqueles adolescentes que se cortam, e daí alguns escondem, outros não, uma questão que tem acontecido ainda, né? E tem estudos que abordam que o cutting não necessariamente é uma tentativa de suicídio, não necessariamente esse adolescente quer acabar com a própria vida, mas ele está fazendo cutting porque não consegue lidar com alguma situação específica. Independente dessa questão, não vou entrar nessa questão se é ou não, né, uma tentativa de suicídio, mas são situações que precisam ser notadas. Né? Um adolescente que se corta, primeiro, uma hora ele pode errar e fazer alguma coisa mais grave, né? Segundo, o que está acontecendo com esse adolescente a ponto dele se ferir, né? Então, é uma situação que a gente precisa ficar atento. Mas, aqui no amarelo, são as tentativas de suicídio. Então, é importante lembrar, não é que ele veio aqui e tentou o suicídio aqui, tá? São situações que são relatadas durante os atendimentos, ou com o médico, ou com assistente social, ou, como eu falei, até às vezes quando cria um vínculo bacana com a recreacionista, com a nutricionista, acaba falando, tá? Então, essas tentativas são tentativas que eles relatam para a gente, e a gente tem que ter um olhar, com certeza, diferenciado, né? Então, aqui, de 2016 para cá, o que a gente pode ver de interessante, né? Então, por exemplo, em 2018, foram 20 violências, mas só, né? Entende? Não estou falando só, né? No sentido, mas foi uma que foi uma tentativa de suicídio.
Em 2020, o número cai bastante e, claro, a gente tem a explicação pandemia, né? O serviço fechou, muitos adolescentes não compareceram, né? As consultas diminuíram, então teve essa diminuição no número, não necessariamente porque diminuiu os casos, tá? Agora, sim, o interessante é que em 2021 nós retomamos, tivemos um período aí ainda de pandemia que estava bem complicado, então não estava tantas consultas, eles não vinham tanto, mas nós estamos em setembro, né? Não acabou o ano ainda, e o número está grande comparado aos anteriores, são 27 violências no total e são 10 tentativas de suicídio. Né? Então, a gente percebe aí que tem essa questão da pandemia que trouxe vários problemas. Né? Então, mais em casa, adolescente, várias questões. Né? Daí, deste gráfico todo, a gente pode perceber que, vou trazer para vocês, 80% deste total aqui são meninas, 20% meninos, a média de idade 14 anos, então a gente está falando de um adolescente de 14 anos que está se violentando de alguma forma. E 43% tem de 12 a 14 anos, são muito novos, né? 43% é um número expressivo. Vou trazer um relato breve de um caso que aconteceu aqui este mês. Um adolescente que já era acompanhado aqui com a gente, 15 anos, a identificação, né, foi mantida em sigilo, claro, 15 anos, sexo masculino, 9º ano do ensino fundamental. Ele compareceu para um grupo de psicologia e ele, era 10 horas da manhã aproximadamente, ele veio alcoolizado e verbalizou que tinha intenção de se matar. Na verdade, ele falou isso em outras para a médica, né? Mas assim, ele veio alcoolizado para o grupo, passou mal, perceberam que ele estava um pouco alterado e acabou, vomitou e passou mal, e daí a médica foi atender, ele falou, né, das questões que ele, em outras ocasiões, tinha ingerido algumas medicações, mas é um paciente que a gente acompanha, tem um histórico de vulnerabilidade social bem intenso, e estava passando por problemas pessoais, né? Então, como teve esse atendimento específico, que ele passou mal, ele acabou indo para a nossa sala de apoio, foi atendido pela equipe de enfermagem, avaliado pela pediatra, a família foi convocada, então o serviço social convocou a família, conversou com a família, nós fizemos toda a interface com a rede, né? Porque, como ele não estava bem, ele precisava de uma transferência. Nós não temos pronto atendimento aqui, então ele foi transferido para um outro serviço para essa estabilização clínica e depois, só que ele já saiu daqui com um agendamento para o dia seguinte para o CAPS, para ele fazer esse acompanhamento num local específico, né? Porque nós aqui não temos esse suporte de psiquiatra, se necessário, né? E, por ser adolescente, o caso foi notificado também para o Conselho Tutelar. Para a SUVES, como a gente já abordou, né, que é a notificação que precisa ser feita, e para o Conselho Tutelar. Tá? Então, atualmente, ele continua no atendimento aqui e também continua no CAPS, então a gente faz frequentemente essa discussão entre as equipes para acompanhar e ver o que pode ser feito, né, as melhorias da situação, e ficar atento para qualquer questão diferente, né? E assim, já estou finalizando, a gente tem que pensar assim, a enfermagem sabe qual que é o papel da enfermagem, o serviço social sabe qual que é o seu papel, né? Precisa notificar, precisa conversar com a família, precisa fazer interface com a rede, a nutrição sabe o papel, o serviço, os médicos sabem, né? A psicologia, os médicos, cada um sabe o seu papel. Mas a gente tem que pensar num todo. E os demais profissionais, né? E os demais colaboradores? O que faz? O que a gente pode fazer se de repente eu vejo ou um paciente chega para mim e fala, eu estou pensando em me matar? Então, isso é uma questão, é algo que a gente ainda está construindo. Né? A gente está construindo uma diretriz com relação a isso, para essa prevenção, deste risco, né? Mas, independente dessa diretriz, a gente precisa pensar no momento em si, o que a gente pode fazer? Então, eu trouxe uma reflexão rápida para a gente.
que é importante? Primeiro, não falar o que não vai ajudar. Imagina, a pessoa acabou de receber um diagnóstico lá que está com câncer, enfim, super complicado, e daí a pessoa fala que quer se matar, ou então que é muito ruim, e a pessoa fala, mas tem gente que está muito pior que você, ou então, não, fica tranquilo, porque eu também tranquilo, né? Ou então, nem é um problema tão grave. Para aquela pessoa é assim, a gente não pode desmerecer o que a pessoa está sentindo, né? Então, é importante a gente não falar o que não vai ajudar, tá? E muitas vezes o paciente ele só quer ser ouvido. Então, ele só quer chorar, ele só quer desabafar ali, e, né, às vezes a palavra é melhor, né? E também não fingir que não viu. A gente não pode pensar, eu sempre penso assim, a gente precisa atender o nosso paciente como a gente gostaria que um dos nossos, alguém da nossa família fosse atendido. Pensar nessa atenção que a gente gostaria que outros, né, pudessem dar. Né? Então, não posso fingir que eu não vi, fingir que eu não ouvi. Né? Então, pensar que a gente não se trata de prevenir todos os suicídios ou de resolver todos os problemas do mundo, porque a gente não vai conseguir. Mas a gente tem que fazer a nossa parte e evitar o que pode ser evitado. Né? Afinal, estamos aqui, né, recebendo todos os dias os pacientes, e é isso que eu tinha para trazer para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, Juliana, pela sua apresentação, pelo material que você trouxe para a gente, essa experiência. Nós vamos abrir para perguntas no final. Então, agora eu vou chamar do AME Geraldo Burru, a Simone Belvis Garcês. Ela é assistente social com especialização em gestão em saúde, é coordenadora de atendimento e presidente da Comissão de Humanização do AME Geraldo Burru. Ela está no Sequência há 13 anos e há 6 no AME Burru. Olá, Simone, boa tarde, seja bem-vinda. Olá, boa tarde a todos. Agradeço o convite, me sinto prestigiada por estar aqui com vocês. Eu vou colocar aqui a nossa apresentação. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou falar para vocês a respeito. Não? Só um instante, gente. Aqui. Está todo mundo vendo? Sim, apareceu agora para a gente. Obrigada. O AME Burru, ele fica localizado aqui na região central de São Paulo. Nós recebemos pacientes agendados via CROSS, né? E o ambulatório, ele não é porta aberta, então também não temos muitos casos aqui de tentativa de suicídio. Na verdade, aqui nunca tivemos nenhuma tentativa dentro do ambulatório. Tá? Nós vamos falar um pouco das estratégias que nós temos aqui na prevenção. Nós temos a política de atendimento a pessoas em situação de violência. Essa política ela abrange diversos tipos de violência, dentre elas a prevenção de suicídio. Cabe aos profissionais que realizam atendimento assistencial, né, ter uma escuta sensível para os atendimentos realizados, e em caso de percepção de algum paciente ou mesmo um colaborador que esteja tentando contra a própria vida, encaminhar essa pessoa para o atendimento do serviço social, que é assistente social aqui no nosso ambulatório, é a pessoa capacitada para esse tipo de atendimento, haja visto que não temos psicólogos e psiquiatras aqui no ambulatório. Temos ainda, dentre as estratégias, um POP de segurança física, psicológica e tentativa de suicídio, no qual o controlador de acesso, né, ele é a nossa principal referência para esse encaminhamento. Então, nós encaminhamos a pessoa que está tentando contra a própria vida, se for dentro do ambulatório, para o controlador de acesso, que ele vai acionar a enfermagem,
Em casos mais extremos, ele vai procurar ligar para o SAMU ou para o Corpo de Bombeiros. A responsabilidade de todo esse trabalho, dessa prevenção, ela está dentro de todos os colaboradores do ambulatório. Então, assim, é responsabilidade de todos nós, profissionais de saúde, estarmos atentos a estes sinais, através de uma escuta sensível, para tentar evitar essas questões de suicídio aqui no ambulatório. Eu vou colocar para vocês uma intervenção que o Serviço Social teve aqui, que foi recente, foi agora no mês de setembro, então a gente achou importante, porque é muito difícil, nós não temos casos aqui, como eu disse, mas justamente neste período aconteceu uma situação e nós vamos passar aqui para vocês, tá? Nós tivemos uma paciente, uma usuária nossa, que veio passar com a equipe de gastro, e ela é uma paciente que apresentava muitas dores, e o gastro, o médico em questão, encaminhou a paciente para o grupo da dor, e orientou que procurasse um pronto-socorro, caso ela tivesse dores mais fortes nesse período, até a consulta. E prescreveu medicamentos para ela de analgesia até que ela solucionasse o problema. A paciente foi direcionada para o setor de serviço social. Quando chegou no setor, a pessoa que atendeu não conseguiu visualizar vaga disponível através do CROSS, né? Nós não tínhamos vaga para realizar o agendamento. Paciente muito nervosa, começou a mostrar os braços, os hematomas que ela tinha devido ao medicamento que ela já vinha fazendo, e que a situação dela não melhorava, que ela não queria mais viver, e ela estava acompanhada de uma agente de saúde naquele momento, e ela falou para a agente de saúde que ela ia se atirar na frente do primeiro carro que ela visse ao sair do ambulatório, que ela queria que uma bala perdida a atingisse, enfim, começou a dar sinais de que, devido às fortes dores que ela sentia, ela não tinha mais vontade de viver. A pessoa que estava atendendo, a colaboradora, pediu que ela se acalmasse, falou que iria até o consultório do médico novamente para tentar verificar se havia outra possibilidade além daquela especialidade para agendamento. Porém, o profissional informou que não, que ele não tinha outra especialidade, que seria realmente para o grupo de dor, que teria que ser feito o encaminhamento. Ao retornar, a profissional, a nossa colaboradora, contatou então a assistente social, para que a assistente social tentasse auxiliar na situação. A assistente social realizou o contato com a DRS, para viabilizar uma vaga, né? Então, nós conseguimos uma vaga no HC, no grupo da dor, e conseguimos, desta forma, acalmar um pouco a nossa usuária. Nesse momento, a gente também entregou a ela um folder com o contato do CVV, caso ela precisasse falar, conversar, né? Após a saída do ambulatório, porque o que a gente podia fazer naquele momento já havia sido realizado, e a paciente saiu daqui um pouco mais calma, tranquila. No dia seguinte, nós entramos em contato, né? O setor entrou em contato com a paciente para fazer o devido acompanhamento, verificar como ela estava, e a agente de saúde informou que ela estava melhor, ela estava mais calma do que ela, né, do dia que ela veio aqui no ambulatório, e não demonstrou mais situações de crise. Então, assim, diante do pouco que a gente vive aqui no ambulatório, a gente considera para nós uma situação assim como uma situação de sucesso, onde a escuta, né, pelo colaborador foi feita, e nós fizemos tudo que estava dentro das nossas possibilidades, fazendo acolhimento, fazendo com que essa paciente saísse daqui um pouco mais tranquila, e vamos fazer o acompanhamento, né, durante um período para verificar aí o final desse atendimento no HC.
O que nós tivemos de aprendizado, né? A gente entende que, assim, importante, né? Ouvir com atenção, ouça sem julgamentos. A gente não pode banalizar a dor do outro. Então, no caso, esta paciente, ela sentia dores fortes. A dor é uma coisa que a gente não enxerga, né? Só quem está sentindo realmente é que sabe o quanto ela dói. Então, nesse caso, a gente teve a sensibilidade de acolher, de ouvir. Então, vamos ouvir, tentar nos colocar, né? A questão da empatia, nos colocar no lugar do outro. E o sofrimento é só quem sente é que sabe. E quando não souber o que dizer, ofereça apenas a sua companhia, né? Então, muitas vezes a gente não sabe o que falar, mas só o fato de estar ali naquele período de crise e procurar o profissional. Aqui, como a gente tem a assistente social como referência, né, de profissional qualificado para isso, então, no caso, a pessoa que realizou o atendimento, que era do setor, mas ela não era assistente social, ela direcionou o serviço para assistente social. Tá? E acolha e acompanha. Então, não basta apenas a gente, né, tentar se livrar do problema, fiz o agendamento, não. O setor realiza todo o acompanhamento. Eu trouxe aqui para vocês algumas ações que a gente realizou aqui no mês, né? Então, a gente fez a entrega das paçocas aqui com todas as frases, nós realizamos um mural aqui com os informativos referente ao Setembro Amarelo, montamos a nossa árvore do bem com frases de motivação para que todos os colaboradores aqui participassem do evento, se fizessem parte e entender o quanto cada um aqui precisa ter esse envolvimento na escuta. Tá? Além das palestras online que nós tivemos, ontem nós tivemos também uma palestra que foi ministrada por um psicólogo, então já era um convidado nosso antes das ações institucionais, então nós mantivemos, houve essa palestra para todos os colaboradores aqui do ambulatório que quiseram participar, e finalizando, assim, né, demonstre que você se importa. Não basta apenas você falar que você está disposto a ouvir, que você vai nas redes sociais e coloca, estou disponível, se você realmente não está disponível e não pode acolher aquela pessoa com um olhar profissional. Se você não é um profissional qualificado, mostre que você está presente, mas, como a Juliana disse, né? Se não souber o que falar, é melhor não falar. Neste momento, faça presente se você puder. Tá? Agradeço a todos essa nossa apresentação. Muito obrigada, Simone. Obrigada por compartilhar com a gente a experiência do AMI Burru. Vamos chamar agora a Rosana Cristina Franklin da Silva. Ela é do AMI Lorena, é assistente social com pós-graduação em saúde pública, atua há 4 meses no AMI Lorena, então seja bem-vinda, Rosana, onde ela é coordenadora do Centro Integrado de Humanização. Olá, boa tarde a todos e a todas. Agradeço aqui essa participação com vocês dessa troca da gente aqui do AMI Lorena. Tá? Vamos começar a nossa apresentação aqui. Oi? Nós do AMI Lorena aqui, nós estamos há 5 anos atuando aqui na região, tá? O que a gente chama a região do Circuito da Fé e do Vale Histórico. Nós somos referência para 17 municípios, mas na realidade a gente está aqui de portas abertas para todos os municípios atendidos pela 17ª DRS, né? Divisão aqui regional de saúde. Então, a nossa missão, como todos os anos, é atender a necessidade da saúde da região, né? No caso aqui, nosso Vale Histórico, o Circuito da Fé, com qualidade, resolutividade e humanização. Pode começar.
Nós aqui ainda estamos assim elaborando, em fase de término de elaboração do nosso protocolo de prevenção ao suicídio, tá? Como a colega lá do Lula falou, aqui a gente tem também para o atendimento e para os controladores de acesso, né? Com o objetivo de orientar os colaboradores quanto ao procedimento diante da situação do perigo real ou iminente, com ou sem evidência de arma branca ou de fogo, que aí é no caso mais dos nossos controladores. Então, no caso de uma agressão verbal, física, quando a pessoa fala em suicídio ou homicídio, qualquer tipo de violência, de atentado, então eles vão até os colaboradores, são os usuários e os acompanhantes, vão até os usuários e os seus acompanhantes, para ver o que está acontecendo e tentar apaziguar, resolver aquela situação no primeiro momento, né? Então, o suicídio, a gente quis pontuar isso para os nossos colaboradores, né? Que o suicídio é o ato de causar a própria morte de forma intencional. Já a tentativa é o ato de autoagressão, cuja intenção é a morte. Naquele momento, para ele, a intenção é a morte, tá? Porque a gente ouve relatos, depois a gente já ouviu muito, até no decorrer mesmo das palestras que nós estamos ouvindo, que depois que a pessoa passa daquele momento que ela vê o que aconteceu, ela se arrepende algumas vezes, né? Mas naquele momento do sofrimento, a intenção dela é isso. E acaba não ocorrendo. Uma tentativa de suicídio pode ou não resultar em outras lesões. E a ideação suicida são os pensamentos e os planos que aquele usuário, né, que aquela pessoa tem sobre o suicídio. Aqui eu vou falar um pouquinho de um caso clínico que nós tivemos também, foi nesse mês de Setembro Amarelo. Eu já tinha conversado aqui com os outros colaboradores e nunca havia tido um caso desse. Uma usuária veio, ela tinha um atendimento com a reumatologista e durante o atendimento ela estava muito nervosa e foi aumentando esse nervoso dela durante a consulta. A médica veio então e falou com o serviço social, entrou em contato conosco para saber como fazer. E aí eu falei, olha, você pode encaminhá-la aqui para o serviço social depois do seu atendimento e a gente vai conversar com ela, vai fazer a escuta. Só que quando a doutora retornou para a sala dela para conversar, a situação já tinha se agravado. Essa usuária já estava num grau muito alto, até mesmo de agressividade. Então, o que a doutora falou? A doutora encaminhou para o pronto-socorro, que fica aqui ao lado, tá? Que é a Santa Casa aqui de Lorena, e ela foi encaminhada direto para o pronto-socorro junto com uma enfermeira nossa, porque quando a gente faz esses encaminhamentos aqui, vai um enfermeiro ou um técnico junto com o usuário para o pronto-socorro. E foi o que houve o encaminhamento. Lá ele ficou, a usuária ficou, ela passou a noite, ela pernoitou no pronto-socorro, porque realmente a situação dela naquele momento era crítica. No dia seguinte, antes de ser dispensada, ela teve o atendimento do serviço social de lá do pronto-socorro. Depois desse atendimento, eu e a assistente social da Santa Casa, nós entramos em contato, nós nos falamos para conversar sobre esse caso. E, no caso, a assistente social, ela fez o encaminhamento dessa usuária para o CAPES, daqui da região, que é uma usuária que mora aqui mesmo, no município de Lorena. Nós aqui também temos esse acompanhamento que é feito depois que a pessoa vai sair daqui da unidade, e nos casos que ela precisa do atendimento no pronto-socorro,
nós também fazemos esse acompanhamento após, né? A gente, em média de 48 horas, a gente entra em contato com o usuário ou com o familiar para saber como aquele usuário está, como ele foi, como foi o atendimento no pronto-socorro, se ele está precisando do serviço social para retornar, para a retomada dele do atendimento aqui na unidade. Então, a gente sempre faz esse pós, né? Esse atendimento pós. E, nesse caso, não foi diferente. Eu mesma entrei em contato com essa usuária, conversei com ela, à época ela agradeceu, ela realmente estava muito nervosa e ela relatou que ela já havia feito um tratamento psicológico, inclusive no CAPS da cidade, mas ela mesma se deu alta. Como ela vinha proveniente, ela de doença autoimune, por isso que ela faz tratamento na reumatologista, isso estava abalando também. Então, ela se percebeu no momento, né, depois, nesse atendimento que eu fiz com ela, que realmente ela não poderia ter saído, ter se dado alta, né, e que ela voltou ao tratamento. E eu também conversei com a filha dela agradeceu muito, porque eles não tinham como, já haviam pedido à mãe para retornar e a mãe não queria mais retornar ao tratamento e agora ela viu que realmente era necessário. Então, é muito importante, como a colega falou anteriormente, as colegas falaram anteriormente, que tem que haver esse acolhimento do serviço social. Nós não temos, pelo menos eu não tenho, uma formação de psicólogo, né? Aqui na unidade nós também não temos. Então, o que a gente pode fazer nesse primeiro momento é esse acolhimento com essa escuta de qualidade. Isso é muito importante. A pessoa tem que ter noção e ela tem que estar certa que nós estamos ali ouvindo, não só ouvindo, mas escutando o que ela quer dizer, porque tem um diferencial e isso é muito importante. O não julgar, né? A gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para ouvir, para tentar entender e tentar fazer com que a pessoa se entenda dentro daquele momento que ela está. E a empatia, né? Que é muito importante, não só no serviço social, mas em todo. E aqui todos os nossos colaboradores, a gente está sempre tendo essa conversa, que a gente tem que se colocar no lugar do outro, sobretudo no lugar do usuário, né? Que ele chega com uma proposta aqui, já está fragilizado com a sua doença, fragilizado com aquele mal, então uma série de coisas a gente tem que ter esse olhar e essa empatia. Susana, deixa eu te interromper um pouquinho, eu vou pedir para você colocar o seu slide em tela cheia. Acho que você tem que apertar esse botão. Não, ele não está. Tem que habilitar a edição. Tem um botão no alto da sua tela, à direita, amarelinho, habilitar a edição. Você tem que clicar nele para poder conseguir colocar a tela cheia. Só um minutinho, por favor. Lá na tela do PowerPoint, tá? Aqui. Foi. Agora abre de novo e coloca ela em tela cheia que vai aparecer para a gente. Foi? Não. Tá. Abriu, mas não abriu tela cheia. Dá um F5. O Rafa está ajudando aqui a gente. Aí, agora foi, sim. né? Agora sim. Muito obrigada. Desculpe aí, hein? Okay. Pode tirar do Rafa, por favor. Essa definição já foi o anterior? Não, está nessa. A gente deu um probleminha aqui, desculpa. No caso clínico, certo? Então, voltando ao que a gente fala do acolhimento, né? O acolhimento ele é uma postura ética que implica na escuta do usuário e suas queixas, no reconhecimento do seu protagonismo no processo de saúde e adoecimento e na responsabilização pela resolução, com ativação das redes de compartilhamento e saberes. Tá? Então, esse ato de acolher é muito importante em todo esse processo. Tá?
Então, dentro disso tudo, qual é o nosso objetivo? É viabilizar ao usuário um atendimento ampliado através do acionamento das redes de apoio. No caso, além de acionarmos o pronto-socorro aqui, né, da região, a gente também entrou em contato com o CAPS, tá? Que são o Centro de Atenção Psicossocial, para saber se realmente, posteriormente eu fiz esse contato, para saber se essa usuária realmente ela procurou o CAPS e ela realmente estava lá, está fazendo, e já iniciou esse tratamento. E também a gente fazer esse compartilhamento com a Secretaria Municipal de Saúde, para que eles tenham o conhecimento que ele tem, esse munícipe, esse usuário que está precisando de ter uma atenção especial, né? Então, vamos lá, a gente aqui identifica o usuário com a ideação do suicida. Depois, esse usuário ele é encaminhado ao setor do serviço social, onde nós acolhemos, eu e a Patrícia, que é minha colega da parte da manhã, e a gente aciona a rede de apoio e os outros profissionais daqui da unidade, né? São os médicos de atendimento, quando a gente precisa também dos enfermeiros, dos técnicos, enfim, todos estão envolvidos, toda a equipe está envolvida nesse acolhimento e nesse encaminhamento. E aí a gente passa o encaminhamento para a Secretaria Municipal de Saúde, como já foi falado anteriormente, e os CAPs, da origem de cada um, colocando-se à disposição das redes de apoio, porque às vezes essas redes de apoio também entram em contato com a gente para saber como é que está o tratamento dele nas outras áreas, né? Porque ele veio por aqui não exatamente para o problema da saúde mental. Ele veio aqui por uma outra especialidade e, no decorrer desse atendimento, a gente acaba identificando esse problema. E aí a gente segue com os encaminhamentos, como a gente está falando. Aí, no caso de um usuário em crise, como aconteceu no caso clínico que eu falei anteriormente, a gente fez o encaminhamento para o pronto-socorro. Aqui, todos os casos que a gente precisa encaminhar são para o pronto-socorro de Lorena. Tá? A gente tem uma facilidade geográfica, porque o pronto-socorro de Lorena fica ao lado do AME. Então, fica muito mais fácil para a gente fazer essa transferência. Tá? E o serviço social também, como eu já falei antes, ele realiza esse contato posterior com o usuário, com a família, para acompanhamento na pós-transferência e verificar se o usuário foi realmente encaminhado ao CAPS ou qual o encaminhamento que seja necessário e que nós possamos fazer daqui do AME. Assim, como eu falei anteriormente, todo esse nosso processo, todo esse nosso protocolo, ele está sendo estruturado agora, tá? Ainda estamos conversando, ele já está para ser aprovado, mas alguns ajustes ainda deverão ser feitos, e eu acho que, assim, até essa interação, esse momento que nós estamos aqui, ele é importante, porque muita coisa, assim, a gente agrega para colocar nesse nosso protocolo e a gente, numa próxima, poder apresentar uma coisa assim mais completa e que também possa agregar para todos. Nesse momento, eu agradeço a vocês. Uma ótima tarde. Muito obrigada, Rosana, por trazer um pouco aí da experiência de vocês, essa história, É interessante isso, né? As unidades, elas não têm a porta aberta mesmo, as unidades ambulatoriais para receber, mas a gente percebe que é um espaço onde a gente já está sensível para situações, porque elas podem acontecer. A gente acha, isso não acontece aqui, mas pode acontecer em qualquer lugar. E como profissional de saúde, todos nós temos que estar preparados para isso, né? Bom, agora a gente vai chamar o AME Caraguatatuba, é o último AME a se apresentar hoje na nossa mesa. Quem vai representar o AME Caraguatatuba hoje é a Gisele dos Santos de Oliveira, enfermeira responsável pelo matriciamento e humanização da unidade.
Ela tem MBA executivo em gestão em saúde e gestão clínica nas redes de atenção à saúde e atua há 12 anos no AME Caraguatatuba. Boa tarde, Gisele, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos. Olá, boa tarde. Abriu. Então, a criação do nosso protocolo se deu por razão dos atendimentos realizados aos nossos pacientes com ideia suicida. Infelizmente, nos últimos 3 anos, os pacientes que vêm em atendimento, principalmente mulheres, que vêm para serem atendidas no serviço de mastologia, tanto em exames quanto na consulta, começaram a verbalizar ideia suicida. E por isso a necessidade da criação, para que todos nós se adequássemos a esse tipo de atendimento, que não tinha uma forma até então de se lidar com essa questão. As estatísticas aqui da região, né? O AME Caraguatatuba atende os 4 municípios do litoral norte e também, dentro da DRS 17, promove alguns atendimentos para os demais municípios do Vale do Paraíba. A gente pode ver que a incidência no ano de 2021, a faixa etária é entre os 18 e 59 anos, sendo essas mulheres o maior número de pessoas a passarem por essa situação. E também, com essa visualização, a gente consegue perceber que são as mulheres dentro da faixa etária aquelas que são assistidas por nós e que acabam verbalizando essa ideia. Esses dados são do Sinam, aqui da região. O maior número de violências autoprovocadas são por envenenamento, né? Mas em outro momento, já citado, infelizmente, o próprio município teve que tomar algumas medidas para conter o número de pessoas a tentar o suicídio. Colocar barreira em ponte, colocar barreira em caixas d'água e oferecer alguns serviços locais em razão do número aumentado no último ano, principalmente em razão da pandemia. A motivação, segundo a verbalização daqueles que nós atendemos aqui, lembrando, como a colega citou e também a Anne, nós não somos porta aberta, né, para atendimento. Todos os pacientes vêm com consultas agendadas via CROSS para especialidade e nenhuma delas tem relação com a questão de saúde mental. Mas quando elas verbalizam essas questões, estão relacionadas com a baixa autoestima, dificuldade no autocuidado, grande parte são vítimas de violência doméstica, ou elas fazem uso, ou um parceiro, ou um familiar próximo de uso abusivo de álcool e drogas, ou está relacionado com orientação sexual. Nas questões de baixa autoestima e a dificuldade no autocuidado está relacionado com a patologia que trouxe elas a frequentar o AME, né? Que câncer de mama, que é a maioria delas, muitas porque perderam cabelo, porque não conseguem tomar banho sozinhas, porque não conseguem mais cuidar da própria casa. Outras vêm e relatam
o abandono pelo parceiro, ou então ainda vivem no mesmo ambiente, contudo sofrem violência e com isso estão ligados ao uso de álcool e drogas, né? Na fase, entre a fase adolescência e fase adulta, nessa faixa etária que nós também temos algumas pacientes aqui que são atendidas, até porque a nossa incidência de casos de câncer de mama está dentro dessa faixa etária. Aqui no litoral norte, as mulheres que apresentam câncer de mama são mais jovens, né? Também está ligado com a orientação sexual, pela falta de aceitação pela família e pelo meio onde elas vivem. O nosso fluxo de atendimento, para exemplificar, se a paciente está realizando uma mamografia e durante o atendimento ela faz alguma verbalização de ideia suicida, o profissional técnico vai acionar a equipe de enfermagem, que vai oferecer escuta para aquela paciente ou paciente, né, do sexo masculino. Vai ser avaliado se naquele momento ela só verbalizou, se é só uma ideia suicida. Nós vamos entrar em contato com o município de residência dela, com a atenção básica, para promover um atendimento de forma mais breve e garantir que ela seja atendida, né? E no caso dela tá cometendo alguma violência, se ela tiver algum tipo de ferimento ou tiver ingerido alguma substância, nós iremos acionar o SAMU. Os encaminhamentos, como eu disse, a grande importância que existe entre o trabalho do matriciamento e o vínculo que nós temos com os municípios também é esse, né? Que muitas das vezes, nem sempre é garantia quando você encaminha o paciente que ele vai ser recebido no serviço de referência dele, ou até mesmo que ele vá procurar, né? Aquele era o momento que ele resolveu falar sobre aquilo que ele está sentindo, naquele local ele se sentiu melhor acolhido e resolveu verbalizar aquilo que ele vem sentindo. Então, da ideia suicida, a gente consegue avaliar e entrar em contato com o enfermeiro que faz o atendimento lá na onde ele mora, para poder recepcionar esse usuário. Nós não possuímos uma referência direta para ambulatórios que tenham psicologia ou psiquiatria, somente nos casos de urgência e emergência, né? E essa articulação acontece entre o AME e os serviços nas situações de vulnerabilidade, que em muitos casos o paciente ele precisa de um atendimento no CAPS, ele precisa de um acompanhamento mais próximo, precisa de um atendimento do CRAS ou de outros serviços de referência, então a gente entra em contato e eles vão providenciar que isso seja feito com mais brevidade. As ações junto aos nossos colaboradores também é realizada a escuta qualificada e também a gente oferece um encaminhamento, atenção básica, da mesma forma que com os pacientes, o CAPS, e dependendo dos casos, por conta desse elo que nós temos com os municípios, em especial aqui em Caraguá, onde o prédio está instalado, próximo ao nosso prédio tem o CIAM, que é um Centro Integrado de Atendimento à Mulher. Como já aconteceu, casos de violência sofrida por colaboradora, que ela tinha ideia suicida por conta da situação de sofrimento que ela vivia, ela foi encaminhada para esse serviço, que não
expôs em nenhum momento a situação dela, e nem aqui dentro da instituição, e ela conseguiu dar seguimento e conseguiu ser acolhida de uma forma que ela conseguiu se desvincular do agressor e se desvincular daquilo que ela vinha idealizando. O que, observando ao longo desses anos, que traz bastante efeito com relação à promoção da saúde mental dos colaboradores é a promoção da grupalidade, né? Tanto agora no Setembro Amarelo, quanto em outros movimentos realizados dentro da instituição, quando realizadas atividades que são de grupo, palestras, como a gente apresentou, que já fizemos caminhadas, atividades físicas entre nós, né, e até ações sociais para ajudar algum colega ou alguma instituição. Isso proporciona uma melhoria no relacionamento interpessoal, o que favorece também a saúde mental deles. E né? Obrigada, Gisele. Eu agradeço. Pela sua apresentação. Obrigada também a Rosana, a Simone, a Juliana pelas contribuições. O pessoal estava aqui acompanhando um pouco o chat, né? Eu vou abrir agora para as perguntas e questionamentos. E estou dando uma olhadinha aqui. A Luciana Barbosa pergunta se o conteúdo das apresentações diz que o conteúdo está enriquecedor e pergunta se as mesmas vão ficar disponíveis no YouTube do Seconce. Sim, Luciana, as palestras da primeira quinzena do Setembro Amarelo já estão no YouTube do Seconce e essas dessa semana também estão indo para lá. A gente deve subir com elas para o YouTube na semana que vem. Ok? Então, quem não teve a oportunidade de estar participando agora, online com a gente, pode assistir toda essa apresentação. Bom, não temos perguntas, mas eu tenho uma pergunta para vocês. Não temos pergunta aqui no chat, mas eu queria... todas as unidades podem contar para a gente um pouco, se vocês acharem... Eu vi que vocês falaram um pouco que em algumas unidades falaram que tiveram casos esse mês agora, né? Aconteceram nas suas unidades que nunca tiveram nenhum evento nessa natureza e, de repente, alguma coisa aconteceu. Bem agora que a gente está discutindo o tema, na visão de vocês, essa discussão favorece que as pessoas verbalizem mais? Ou a gente é que está mais sensível para isso nesse momento, para perceber? Eu vou falar aqui, eu acho que sim, eu acho que todo esse movimento que o Seconce fez nas unidades, de colocar, né, as frases, os laços amarelos, as pessoas ficam mais sensíveis a isso também, eles nos veem, perguntam por que a gente está com a camiseta amarela, o que aquilo quer dizer. Então, eu acho que ter essa informação também, eles se sentem num lugar de acolhimento e é um lugar onde eles possam falar, né, verbalizar aqueles sentimentos. E, pelo menos aqui, eu acho que foi isso que aconteceu. E que vem acontecendo também com os colaboradores, porque a gente teve as nossas... as palestras que nós fizemos, as nossas atividades. Então, acho que foi um momento muito enriquecedor. Eu acho que todo mundo se sentiu realmente acolhido pelos colegas, né, falando sobre as atividades que nós tivemos entre os colaboradores. Então, se sentiram acolhidos e um momento de poder fazer esse desabafo, que às vezes a gente guarda muito, né? Obrigada. Como a Rosana, eu também acredito que isso sensibilizou mais os colaboradores, principalmente, e essa escuta, né, começou a ser mais sensível. As questões, elas acontecem todos os dias, porém,
em muitos momentos elas não são enxergadas da maneira como que foi enxergada nesse momento. Então, teve sim, eu acho que essa questão da sensibilidade maior pelo mês que a gente está vivendo. Eu fico feliz, porque eu acho que é importante, eu acho que esse é o nosso papel, além do nosso papel, né? A gente ter um ambiente que favoreça que as pessoas se sintam à vontade e acolhidas para poder falar, né? É o papel do serviço de saúde ter esse espaço de acolhimento, né? Bom, a Neuza Barbosa da Rocha está perguntando: quando temos uma pessoa próxima que demonstra e verbaliza ideação suicida, devemos levar aonde nesse momento? Numa UPA, por exemplo? No caso, se for aqui no litoral norte, não, porque a UPA não é referência para a ideia suicida, né? A ideia suicida precisa ser avaliada num centro de saúde mental, no CAPS, que seria o local adequado naquele momento. Se for no seu ambiente de trabalho, o ideal seria tentar fazer a escuta dessa pessoa e promover o encaminhamento dela para um local onde ela possa ser acolhida da forma devida. O UPA é mais dos casos que a pessoa consegue, de alguma forma, se autoferir, né? Se tiver cometido algum dano físico, né? Alguma coisa mais. A pergunta da Neuza agora é: a gente pode levar direto no CAPS? Vou falar um pouco aqui de São Paulo, como é que funciona, né? Então, se a pessoa está no momento de uma crise e tentou, naquele momento, o suicídio, tem pronto-socorro específico, né? Então, tem o Saboia, tem alguns serviços que são específicos. Agora, por exemplo, se a pessoa está com essa ideação, ou a própria família percebe, falando, algumas dessas frases que nós temos visto todo esse período, no Setembro Amarelo, já respondendo também um pouco da pergunta anterior, sim, quanto mais a gente fala sobre um assunto, mais a gente consegue identificar situações, né? Tanto os profissionais passam a ficar mais sensíveis e as pessoas também passam a perceber que, de repente, eu tenho um pensamento, mas o outro também tem, então, se eu falar, um pode ajudar o outro. Então, eu acredito, sim, quanto mais a gente falar sobre esse assunto, mais a gente vai conseguir ter benefícios, né? Evitar, enfim, o suicídio. Mas aí, no caso, assim, das pessoas que no familiar a gente percebe alguma fala específica, o CAPS, a maioria dos CAPS, eles funcionam com o serviço de acolhimento, né? Então, o que precisa ser feito? Identificar qual é o CAPS da região da pessoa. Como que a gente sabe qual que é esse CAPS? Se tiver dúvida, o BS, o posto de saúde de referência, consegue identificar qual que é o CAPS, né? E neste CAPS tem o serviço de acolhimento. Alguns é agendado, alguns pode chegar lá e já vai passar com a equipe. Então, não necessariamente no primeiro atendimento vai ser um psiquiatra, por exemplo, mas tem uma equipe, pode ser um fonoaudiólogo, um psicólogo, um assistente social, e daí essa equipe que vai direcionar para o profissional, se for o caso do psiquiatra, ou identificar a necessidade de participar de um grupo específico. Então, a questão é, não fica quieto, né? Procurar ajuda no serviço que vai conseguir acolher e ter o profissional para atender. Obrigada, Juliana. Bom, acho que não temos mais perguntas. Quero mais uma vez agradecer toda a equipe envolvida nesse trabalho, pelas apresentações. Quando a gente fala de um tema tão sensível, a gente sabe que todos precisam estar envolvidos, desde a pessoa que recebe o nosso paciente na porta, né, até a pessoa que vai de fato atendê-lo. Então, é um trabalho coletivo, como o trabalho em saúde né, na sua essência. Então, agradecer a todas as equipes envolvidas. Espera aí que... eu vi o chat se movimentando, mas a Neuza está aqui também agradecendo a resposta. Também que gostaria de agradecer a vocês que vieram aqui representar as suas unidades e apresentar esse trabalho para a gente. Muito obrigada pela disponibilidade. E agradecer a todos que puderam participar aqui hoje
de mais essa atividade do nosso Setembro Amarelo. E seguindo o calendário do Setembro Amarelo, na próxima segunda-feira, dia 27, nós teremos uma palestra Saúde Mental, Bem-Estar e Felicidade, com a psicóloga Bruna Cristina Teixeira, do Conjunto Hospitalar de Sorocaba. Então, muito obrigada a todos vocês. Até o nosso próximo encontro, na segunda-feira, às 14 horas. Eu espero por vocês. Um abraço, pessoal.